Deixa eu ver a outra pergunta aqui. O toque distorce as coisas? Sim, Elisa. O toque distorce as coisas. O que é o toque? Transtorno obsessivo compulsivo. É uma junção da obsessão com a compulsão. O que é a obsessão? A obsessão é um pensamento que se instala na sua cabeça e que te gera muita ansiedade. Ele se instala na sua cabeça, você não consegue afastar esse pensamento e ele te gera muita ansiedade. A compulsão é o ritual que você faz, é a prática que você tem para poder reduzir essa ansiedade. Então vamos tomar como exemplo aquela pessoa que lava as mãos toda hora. Ela provavelmente tem um pensamento de que a mão dela está suja, de que a mão dela está com bactérias. Esse pensamento se instala na cabeça dela, gera ansiedade, e o que ela faz? Ela lava a mão para poder reduzir essa ansiedade. Nesse momento ela tem um alívio, só que esse alívio é passageiro. Depois o pensamento volta, a ansiedade volta, e novamente ela realiza aquela atividade para poder reduzir a ansiedade. E assim ela fica presa nesse ciclo. Isso é o toque. Existem vários tipos de toque, tá? Existe, por exemplo, o toque religioso. No toque religioso, uma pessoa pode ser vítima, por exemplo, de pensamentos intrusivos com a temática de blasfêmia. É como se uma série de pensamentos de desrespeito a Deus, a Jesus ou a figura religiosa da religião dela invadisse a cabeça dela, gerando muita ansiedade. Aí ela pode começar a achar que pecou contra o Espírito Santo, por exemplo. E aí ela pode se envolver numa compulsão de se confessar. Tá? Confessar os pensamentos que teve. Ou então, se ela cometeu algum erro, ela pode superdimensionar esse erro e achar que cometeu um pecado grave. E aí isso gera nela muita ansiedade e aí ela se engaja na compulsão de se confessar ou de fazer muitas orações. Não que fazer orações seja ruim, claro que não. Mas especificamente nesse caso do toque, a pessoa está utilizando isso como uma muleta para reduzir a ansiedade e está se tornando compulsivo. Entende? Então o toque ele tem disso, ele tem de distorcer as coisas. Muitas vezes, como a pessoa com toque tem muitos pensamentos intrusivos, ela começa a achar que ela vai fazer aquelas coisas que ela está pensando. Deixa eu ilustrar para você o que é um pensamento intrusivo. Você já esteve num lugar alto e quando você olhou para baixo você teve um pensamento de que você ia se jogar ou que você ia cair? Escreve aqui se você já passou por isso. Ou então já teve um pensamento de que você está no meio da multidão e você imagina que você vai levantar a mão ou que você vai falar alguma besteira ou tirar a roupa. Já cruzou na sua mente um pensamento desse tipo? Isso é um pensamento intrusivo. Todo mundo tem pensamento intrusivo. Todas as pessoas. As pessoas que têm toque e as pessoas que não têm toque, tá? Só que quando a pessoa tem toque, ela acha que esses pensamentos definem quem ela é. Ela acha que por pensar isso, ela vai fazer isso. Então ela pode estar na igreja, por exemplo, ela pode estar num lugar e começar a pensar que ela vai levantar a mão, que ela vai tirar a roupa, que ela vai xingar as pessoas, que ela vai começar a falar palavrões. Esses pensamentos passam pela cabeça dela e ela não entende que isso é só um pensamento. Pensamentos são como nuvens, tá? Eles passam pela nossa mente e se você não se apegar a eles, eles vão embora. Só que quando a pessoa tem toque, esses pensamentos passam pela cabeça dela e ela se apega a esse pensamento, porque ela fica com muito medo. No toque existe muito medo, existe muita culpa. Então ela se apega a esse pensamento porque ela pensa que isso vai acontecer. Então ela fica hipervigilante, muito ansiosa. Então, sim, o toque tem disso, de distorcer as coisas. Começando por aí. Começando que a pessoa que tem toque acha
que ela vai fazer aquilo que ela pensou, tá? Tem um caso que eu li no livro do Augusto Cury há muito tempo atrás. Ele fala sobre um rapaz que ele achava que tinha AIDS. E aí o que ele fazia? Ele ia lá e fazia o exame de sangue e conferia que não tinha AIDS. E aí ele sentia aquele alívio. Ufa, não tenho AIDS. Aí daqui a pouco esse pensamento voltava. Ele ia lá e fazia o exame de novo. E aí ele tinha aquele alívio. Não tenho AIDS. Passava um pouco de tempo, o pensamento voltava. Você está com AIDS. Então a pessoa com toque fica presa nesse ciclo. Entendeu? A terapia que tem mais resultado com toque é a terapia de exposição com prevenção de resposta. Se você, Elisa, ou qualquer pessoa que esteja assistindo essa live tem toque, saiba que você precisa procurar um profissional de terapia cognitivo-comportamental que vai se utilizar da terapia de exposição com prevenção de resposta. O que é isso? Você vai ter que aprender a estar na presença desses pensamentos sem executar a compulsão que alivia a sua ansiedade. Você vai ter que aprender a tolerar essa ansiedade. Porque você entra nesse ciclo vicioso para poder fugir da ansiedade, embora o alívio seja temporário. Então, na terapia de exposição, se chama exposição porque você vai se expor àquele pensamento, ou seja lá o que for, que gera a ansiedade em você. Só que em vez de você correr para a sua compulsão, para o seu ritual que alivia a ansiedade, você vai segurar as pontas e aguentar a ansiedade. É o único jeito de quebrar esse ciclo de terror. A Elisa novamente está perguntando: o toque ataca aonde eu mais amo? Sim. Quando a pessoa tem toque, os assuntos que mais ficam perturbando a cabeça dela tem a ver com aquilo que ela mais valoriza. Então, por exemplo, se você nunca abusaria de uma criança, porque isso é um crime horrível, você pode ter pensamentos intrusivos de que você está praticando esse crime. Se você nunca esfaquearia o seu filho, você pode ter pensamentos intrusivos de que você está esfaqueando o seu filho. Tá? O toque também é muito conhecido como o transtorno da dúvida. Porque a pessoa que tem toque, ela fica procurando uma certeza que não existe, que na vida a gente não tem certeza de nada, né? Então, o toque começa a colocar dúvidas na sua cabeça. Como, por exemplo, será que você tem toque mesmo? Ou será que você inventou isso para poder justificar as suas falhas? O toque, ele é muito safado. ele faz uns joguinhos na cabeça da pessoa, entendeu? E se você tem suspeita de que você tem toque, você precisa procurar ajuda. Porque quando você demora para procurar ajuda, né, você fica sofrendo por muito tempo. Tá? E quanto mais cedo você procurar ajuda, mais rápido você se recupera desse problema.